Ó, quero mandar um abraço para você que está participando aqui com a gente pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br/TV Brasil Central. Nosso chat está online lá, está ao vivo, aberto para você participar com a gente. A Lucimar mandou um abraço aqui para a gente, comentando também, mandando um abraço para o Túlio, viu, Túlio? Ela também comentou essa questão do fogo, né? Se tem fogo, tem calor. E aí a Claudete também manda mensagem aqui pra gente. Obrigada pela participação de vocês aqui. No WhatsApp aqui, o pessoal que for mandar mensagem, o Jerônimo mandou mensagem aqui pra gente. Bom dia, Jerônimo, para você, para toda a sua família. Coloca o nome, senão a gente não consegue falar aqui com vocês, tá? Mandar abraço e passar a sua mensagem. Olha, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e delator na investigação sobre uma tentativa de golpe de Estado, ele afirmou em mensagem privada que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, considera que o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou com a vida dele e que por isso agiria movido por vingança. A declaração foi feita em uma conversa no Instagram com o advogado Eduardo Kuntz, representante do assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara. O conteúdo foi registrado em ata notarial por Kuntz e anexado à ação penal que investiga o ex-presidente e aliados pela tentativa de subverter a ordem democrática. A gente estava falando sobre esse negócio do Mauro Cid ontem, sobre isso aqui. Que isso ainda vai dar muito pano para manga. Agora, você sabe o que eu fico pensando? Até quando que a gente vai ficar falando disso? Porque o Brasil, num caos que está, na economia do jeito que está, e a gente continua falando sobre isso. Nessas mensagens, eu até li parte dessas mensagens, dei uma observada com relação ao conteúdo das mensagens, né, que foi até a revista Veja, divulgou isso também através do advogado aí, do Marcelo Câmara. Veja bem, o ministro Alexandre de Moraes, preocupado com a questão da sua vida social em primeiro lugar, dá a entender isso, porque ele repassou isso para o Freire Gomes, do quem ele conversava, e depois isso vazou aí entre Cid e o advogado aí, do Marcelo Câmara. Veja bem, uma situação que não foi provocada pelo Bolsonaro, foi provocado pelas ações do próprio ministro Alexandre de Moraes, do modo como que ele conduzia não só todo esse processo, mas como que ele se portava diante ali do STF. E diante disso, a vida social dele acabou então sendo comprometida, não podendo ir num clube, num restaurante. O ano passado mesmo teve uma discussão de uma família lá, muito importante, que disse que não voltaria mais naquele restaurante se o ministro frequentasse. Então a situação foi provocada por ele mesmo. Eu acho que nós provocamos as reações das outras pessoas na gente mesmo. Eu vejo dessa maneira. Agora, diante de tudo isso, ele poderia ou teria que ser, não sei, é o meu modo de pensar, se afastar da questão do processo, já que ele, em muitos casos, é considerado como vítima, né? E também ajuda na questão das investigações. Poderia ser afastado, colocado um outro ministro para dar sequência aí em todo esse processo, desse famoso e famigerado chamado aí tentativa de golpe, que está muito estranho, viu? Você sabe que você falou isso e eu fiquei me pensando isso também, viu, Ana Flávia, esses dias, porque eu não sou da área jurídica, não entendo nada, mas vendo de fora, e eu, inclusive como população, a gente se questiona do porquê que o ministro Alexandre de Moraes insiste em estar à frente ou está à frente. Talvez não seja legal, mas não é moral, não seria aos olhos, principalmente de uma lisura num processo, né, que envolve o Brasil inteiro e que dividiu o Brasil inteiro, inclusive, né, polarizou muito. E está à frente de um julgamento como esse, né? O que você acha, Ana Flávia? Mariana, nesse processo, o ministro ele não é vítima. O que está sendo investigado é a tentativa de golpe, né? Então, é o país, são as instituições do Brasil que são as vítimas, né? O que foi ferido nesse caso é a ordem democrática. Então, essa tentativa de golpe não diz respeito ao ministro Alexandre de Moraes, então eu não vejo... Não como pessoa naquele momento do golpe, mas eu falo por conta de toda a situação que envolve o nome dele fatalmente, né? Que envolve o nome do Bolsonaro e também envolve o nome dele. Desculpa, Ana Flávia, mas veja bem, existe nessa denúncia de tentativa de golpe uma ação chamada Punhal Verde e Amarelo, de
acordo com a denúncia feita pela Polícia Federal, diz respeito diretamente ao ministro Alexandre de Moraes de que ele seria, inclusive, assassinado. Então, realmente, ele seria vítima. Então, não tem como você separar a questão da tentativa do golpe com a questão pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele, sim, se houve realmente essa intenção de matar o ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal que está afirmando isso, aí sim ele está sendo vítima. Jamais poderia estar ele comandando o processo. Eu penso assim. Assim como você, Mariana, eu também não conheço a fundo como se distribuem os processos no Superior Tribunal Federal, nem no TSE, então eu não consigo opinar em relação a isso. No entanto, o que eu enxergo é que são vários processos, que são vários desdobramentos, Josiel, e que, nesse caso, nesse primeiro momento, o que está sendo discutido é o crime contra as instituições, é a tentativa de golpe. Então, me causa mais preocupação ainda, e eu concordo com você, Mariana, no sentido de até hoje a gente está falando disso. Sim. Esse cidadão, Mauro Cid, era um cara que participava do governo, não era para ele tomar esse protagonismo Sim. que está tomando, muito menos ele manifestar esse tipo de coisa em relação ao ministro, esse tipo de conversa que o ministro estaria agindo por vingança, mostra mais uma vez a fragilidade das declarações, a irresponsabilidade com as declarações. Eu acho que quando a gente assume um cargo da importância que o senhor Mauro Cid tinha, que é ajudante de ordem da presidência, eu acredito que a gente deva ter uma responsabilidade maior com as nossas declarações. Ainda mais quando o líder dele, que é o Jair Bolsonaro, não tinha essa responsabilidade. Então, ele deveria ter identificado esse problema na liderança dele e tentado corrigir. Eu faria isso se eu estivesse no lugar dele, mas não, ele preferiu acompanhar. É aquela história, né, Mariana? Você quer conhecer uma equipe, conheça o líder, né? Os valores vão permeando ali toda a equipe e acabam ditando a regra do governo. Então, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro não estaria nessa situação se ele e a equipe dele tivessem mais responsabilidade com as suas declarações. E essa é mais uma sinalização. E essas declarações dele, como você disse mesmo, acabam sendo palavras soltas, ilações e acaba tirando a credibilidade de tudo, na realidade, que ele falou, né?